Hoje, o Gal decidiu reunir vários e-mails recebidos sobre o mesmo tema de forma a poder responder a todos num só programa. Pedem-nos, todos eles, um livro que ajude a fazer o luto. É um assunto bastante difícil, por todas as razões, claro, mas sobretudo porque cada caso é um caso. Um é sobre a morte de um filho, ocorrida há já 9 anos, outro do pai, outro de um irmão. Apesar da dificuldade em atendermos a estes pedidos, pois o risco é grande de passarmos por superficiais, o Gal decidiu arriscar e tentar. Que livro aconselhamos? Um livro a que o Gal já recorreu aqui mais de uma vez. O Homem em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl. Acontece com este livro o que acontece com os grandes livros deste género. Quanto mais o lemos, mais rico se revela, não só em pistas de reflexão, como em capacidade de consolo para todos os que sofrem. Viktor Frankl, médico austríaco, é o inventor da logoterapia, que consiste, entre outras coisas, e cito agora, em alargar e ampliar o campo visual do paciente, de modo a que todo o espectro de sentido potencial se torne consciente e visível para ele. Assim, o logoterapeuta é, segundo este autor, uma espécie de oftalmologista. Os lutos prolongados, como os que o Gal recebeu, vivem enclausurados num espaço sombrio. Ora, este livro de Viktor Frankl ajuda a alargar o horizonte espacial e a deixar que nele penetrem alguns raios de sol e de luz. Como? O luto faz muitas vezes perder o sentido da vida, mas só aparentemente, pois diz este médico que ele muda sempre, mas nunca deixa de existir. E sublinha que o sentido da vida assenta em 3 pontos cruciais. O primeiro, criando uma obra ou praticando uma façanha. O segundo, vivendo uma experiência ou encontrando alguém. E terceiro, por meio de uma atitude que assumimos perante um sofrimento inevitável. Vejamos então o último ponto que diz respeito ao tema do luto. O que interessa nos casos de tragédias que não podemos alterar é, diz este médico, poder transformá-la num triunfo e assim fazermos do nosso destino uma realização humana. Pois diz que talvez só estes acontecimentos nos desafiam a mudar quem somos. E, a este propósito, conta uma história muito interessante que não posso deixar de contar. Diz ele: deixem que refira aqui um exemplo claro. Um clínico geral já idoso consultou-me certa vez por causa de uma depressão grave. Não conseguia superar a perda da mulher que tinha amado mais do que tudo e que falecera 2 anos antes. Perante isso, como podia eu ajudá-lo? O que deveria dizer-lhe? Bem, evitei dizer fosse o que fosse e, em vez disso, confrontei-o com a questão. O que teria acontecido, doutor, se tivesse sido o senhor a morrer primeiro e a sua mulher tivesse de sobreviver sem si? Oh, disse ele, para ela isso teria sido terrível, como ela teria sofrido. Nessa altura retorqui: está a ver, doutor, esse sofrimento foi-lhe poupado e foi o senhor que lhe o poupou. A dizer a verdade, fê-lo ao elevado preço de ter agora de lhe sobreviver e de a chorar. Não disse mais uma palavra, apertou-me a mão e deixou calmamente o meu consultório. Diz, rematando esta história, diz então Viktor Frankl: o sofrimento deixa de o ser no momento em que se lhe descobre um sentido, tal como o sentido de um sacrifício. Ora, é certamente por isto que este livro de Viktor Frankl insiste constantemente na ideia de que somos a todo momento interpelados pela vida. E é na resposta que lhe damos que cada um de nós é único. Tudo assenta em conseguirmos respostas que nos obriguem a mudar, que nos obriguem a perceber que naquilo que nos parece arbitrário, gratuito e injusto, reside um desafio, um mistério, um sentido, que mesmo que nos pareça cruel num primeiro momento, nos poderá abrir as portas para uma existência melhor e mais profunda.